perguntar para quem chegou agora, boa tarde. Quem quiser perguntar, pergunta e fique à vontade, interrompam. E é isso aí, vamos dar início à fisiologia do músculo. Então, de novo, dentro do estudo do aparelho locomotor, né, que é o estudo geral de tudo aquilo que vai gerar o movimento, a gente tem a miologia, né? A miologia, mio vem de miolo, logia, estudo dos músculos. Então, tudo que se referir a mio, se atentem que é músculo, certo? Miologia, estudo dos músculos. A miologia a gente vê mais lá na anatomia veterinária, né? Na anatomia das demais áreas da saúde, que vai estudar mais a parte macroscópica, estruturas acessórias, células acessórias, onde esses músculos vão estar, onde esses músculos vão se encontrar, quais são os tipos de músculo, nomenclatura, morfologia, enfim. Dentro do estudo de miologia, a gente vai entrar, no caso, a miofisiologia. A miofisiologia já é um estudo mais aprofundado do músculo, já é um estudo mais, de certa forma, histológico, né? Dentro das células musculares, para a gente entender quais são os mecanismos que essas células exercem para realizar as funções que elas são feitas para fazer. Beleza? Então, tecido muscular. O tecido muscular é formado por células alongadas, né? Então, no geral, as células do tecido muscular são alongadas, e aí vocês vão ver que vai existir diferença entre os tipos de células, os tipos de miócitos, né? Que são as células musculares, miócito, célula. A gente vai ver que vai existir diferença entre os tipos de célula de tecido muscular, do liso para o cardíaco, para o estriado esquelético em si, que é o que vai importar aqui mais para a gente. Dentro das células específicas, dentro do tecido muscular estriado esquelético, vai ter diferença de tamanho. Dentro do tecido muscular liso vai ter diferença de tamanho também, vai depender do órgão, vai depender da localização, da função do que essas células vão exercer. E no cardíaco a gente só tem um cardíaco, né? Só no coração. Formado por células alongadas, com filamentos de proteínas contráteis. E esses filamentos de proteínas contráteis dentro da célula são chamados de miofilamentos. Então, essas células vão ter um conjunto de proteínas, essas proteínas elas vão exercer função contrátil, e aí o conjunto dessas proteínas contráteis se organizam de uma forma que a gente vai chamar de miofilamentos, certo? Resposta ao estímulo do sistema nervoso, excitabilidade. Então, o sistema muscular ele vai precisar ser excitado para ele exercer uma função. E essa excitação, essa excitabilidade, ela vai ser comandada pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso manda o estímulo e, a partir desse estímulo, as células vão responder e exercer as funções contráteis. E aí, contratibilidade. A contratibilidade, que é uma resposta à excitação do sistema nervoso, vai gerar movimentos corporais. Certo? Alguma dúvida até aqui? Seguindo, então. Então, pessoal, vamos lá. Contração, encurtamento e relaxamento, que vai resultar no alongamento. As funções, de uma forma geral, dos músculos é contrair, ele vai encurtar, e relaxar, alongar. Mateus, mas eu vi que dentro dos músculos existem as funções de peristaltismo, existem funções de regulação da temperatura, certo, beleza. Só que a função específica, de uma forma geral, das células musculares é contrair e relaxar, certo? Como é que eu posso dizer? O resultado da contração e do relaxamento vão gerar consequências, que aí essas consequências a gente pode determinar as nomenclaturas, certo? Alguns exemplos, por exemplo, a flexão e a extensão de cotovelo. Então, o músculo bíceps, ele vai contrair, ele vai encurtar, e aí ele vai aproximar a estrutura, o antebraço, mais próximo ao braço, e aí essa contração
essa contração do músculo bíceps vai chamar flexão de cotovelo, né? Especificamente falando do bíceps, e a extensão desse músculo, relaxamento, alongamento dessas fibras, a descontração dessas fibras vai se classificar como extensão de cotovelo. Isso dentro do músculo estriado esquelético. No músculo estriado cardíaco, por exemplo, a gente tem a sístole, que é a contração, e aí no momento da contração ele vai bombear, ele vai empurrar o sangue para os vasos, as câmaras, aí vasos, e a sístole é a contração do músculo cardíaco, né? Vocês podem ver que ele encurta no momento da contração da sístole, e a diástole é a distensão, o alongamento dessas fibras. Sístole e diástole, contração e relaxamento do músculo cardíaco. Nos vasos também, nos vasos sanguíneos, né? Nas artérias, a gente tem a vasoconstrição, e aí caracterizada pelo músculo liso, certo? Aí na camada média dos vasos, vasoconstrição, o vaso vai diminuir o diâmetro, e a vasodilatação, que vai ser o relaxamento dessas fibras, vai aumentar o diâmetro do vaso, voltando para o tamanho normal, ou aumentando mais do que ele é para ser, dependendo aí da pressão, da volemia sanguínea, né? E o peristaltismo aí presente nos órgãos tubulares, todo o tubo digestivo, vocês vão ver que ele vai realizar o movimento de peristaltismo. O peristaltismo caracterizado pelo músculo liso, certo? E o peristaltismo, ele é basicamente isso. A gente tem um tubo e aí a gente tem um bolo, um alimento, e aí esse músculo ele contrai na porção superior, fazendo com que esse bolo desça e relaxa na região que ele se encontra. E nessa região que ele se encontra, ele contrai de novo e ele desce, fazendo esse movimento de empurrar o alimento para seguir o caminho do trato digestivo, mas órgãos tubulares em geral, beleza? Órgãos óculos. E os tipos de músculo que a gente tem aqui, vocês sabem disso, claro, existem 3 tipos de músculo, beleza? E aí a gente tem o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, por sua vez, vai compor cerca de 40% do corpo, 40% do que é todo o tecido que forma o corpo, 40% vai ser músculo estriado esquelético, então quase a metade do corpo é músculo estriado esquelético. E aí o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, que juntos vão compor cerca de 10% de todo o tecido corporal. E aí aqui uma imagenzinha ilustrativa do tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco, né? Vocês vão ver que são fibras alongadas, são fibras que vão possuir mais de um núcleo, né, com exceção das fibras do tecido muscular liso, mas estriado cardíaco e muscular estriado esquelético, vão ser fibras alongadas, multinucleadas, e essas fibras cardíacas vocês podem ver que elas se ramificam, né? E essas ramificações das fibras musculares cardíacas servem para passar informação, transmitir o potencial de ação de uma forma unidirecional, de uma fibra, da fibra que está mais em cima para a fibra que está mais embaixo, e realizar a contração do músculo cardíaco. Vocês vão ver melhor, com mais detalhes, a contração do músculo cardíaco lá com ela no cardiorrespiratório. Músculo estriado esquelético são fibras alongadas também, certo? Em forma de feixe, né? A gente vai já ver direitinho o que é isso. São fibras multinucleadas, mas no geral, muitas mitocôndrias também, até pela atividade dos músculos, né? De realizar as funções intensas e precisam de muita energia, vão ser fibras que vão ter muitas mitocôndrias. A gente vai ver com mais detalhes aí na frente. Valeu, Vinícius. Fibras multinucleadas, certo? E fibras alongadas também, em forma de feixe. Vocês vão ver que o tecido muscular esquelético, estriado esquelético, dentre as fibras, são as fibras que vão ter mais núcleos, são as fibras que vão ter mais mitocôndrias, porque eles precisam dessas estruturas, dessas organelas, devido à intensidade, devido ao exercício mais intenso, digamos assim, de forma geral, dos músculos, que é o músculo estriado esquelético. E o músculo liso, né? Tecido muscular liso encontrado aí nas vísceras, né? São células alongadas também, são células menores, são
fusiformes, certo? A gente vai já ver direitinho também o que é isso. E cada célula vai possuir um núcleo, então são células mononucleadas. Passando. Alguma dúvida até aqui? Bom, pessoal, então deixa eu interagir um pouco com vocês. A gente tem aqui um corte histológico de um tipo de tecido muscular. Alguém pode me dizer, sugerir que tipo de célula é essa? Que tipo de tecido muscular é esse? Estriado-esquelético. Quem falou músculo estriado-esquelético acertou. Gabriela, Carlos Diego, Larissa Santiago. Isso, pessoal. Ó, fibras alongadas, certo? Paralelas entre si. Possui muitos núcleos, organizados em forma de feixe, não se ramificam, e vocês conseguem ver aqui a disposição paralela das fibras musculares estriado-esquelético. Então, o músculo estriado-esquelético, como eu já falei, né, é organizado estruturalmente em forma de feixes de células cilíndricas. Vocês sabem o que é feixe? Feixe imagine um cabo, um fio, condutor de eletricidade. Ele é envolvido por uma estrutura, uma capinha. Dentro dessa estrutura vão ter vários fiozinhos de cobre, e esse tipo de organização é chamado de feixe. É exatamente dessa forma que o músculo vai se organizar, desde a parte mais externa até a parte mais interna dos músculos. Certo? Então, os músculos estriado-esqueléticos são organizados em forma de feixes e células cilíndricas. Essas células, por sua vez, são multinucleadas, como eu falei, né? Devido à intensa atividade do músculo estriado-esquelético, ele vai precisar de muitos núcleos, ele vai realizar uma intensa síntese de proteína, certo? Então, são células multinucleadas. Essas células multinucleadas, células em forma de feixes, vão formar estrias transversais, relaciona-se à organização da parte interna das fibras, né? Contração forte, certo? Contração forte. O músculo cardíaco não tem contração forte. O músculo liso não tem contração forte. De uma forma geral, dos músculos, a contração mais forte vai ser a do músculo estriado-esquelético. A contração que vai ter mais força, digamos assim, vai ser a do músculo estriado-esquelético. O músculo estriado cardíaco, ele vai ter contração forte, mas para a função que ele tem que exercer, que é de bombear o sangue. Então, fazer uma analogia, se fosse uma força gerada pelo músculo estriado cardíaco, não seria suficiente para levantar um peso X que o músculo estriado-esquelético consegue levantar. Então, dentro dos músculos, o músculo estriado-esquelético é o mais forte, caracterizado por contrações fortes. Contração rápida, né? A gente consegue contrair rapidamente os músculos, é porque a gente precisa disso, numa situação de luta e fuga, por exemplo, um animal selvagem lá, um guepardo vai correr atrás de um antílope, por exemplo, esse cara ele vai precisar disparar, ele vai precisar contrair o músculo rapidamente para poder fugir, assim como o predador vai ter que contrair esse músculo rápido, vai ter que ter uma ação rápida muscular para ele poder correr atrás do animal, porque senão ele morre de fome ou o animal morre caçado, né? Então, contração rápida, contração voluntária, certo? Então, vocês vão ver que o músculo estriado-esquelético é o único dos tecidos musculares que vai ter contração voluntária. Ele vai ser comandado por um nervo motor, né? Contração voluntária. Então, a gente move os nossos músculos a hora que a gente bem entender, o músculo estriado-esquelético. A gente move quando a gente quer. Então, contração voluntária, quando a gente precisa, claro. Contração voluntária. E a contração descontínua, uma vez que o músculo estriado-esquelético contrai, ele pode permanecer contraído, claro, até que as reservas de energia dele se acabem, ou algum outro fator, mas uma vez que o músculo estriado-esquelético é contraído, ele pode permanecer lá contraído bonitinho, e a gente descontrai esse músculo alonga quando a gente bem entender também. Então, contração descontínua, certo? E esse músculo ele vai se encontrar por todo o corpo, associado ao esqueleto. Então, o músculo estriado-esquelético, vocês vão ver que ele vai estar sempre associado a um ou mais ossos, certo?
músculo estriado e esquelético está associado a esqueleto. Estriado porque ele forma estrias, e esquelético porque ele vai estar associado ao esqueleto. Beleza? Contração. O resultado da contração vai gerar um movimento. Aí pode ser um movimento de membro, pode ser o globo ocular, né, para lateral, para cima, para baixo. O movimento do globo ocular vai ser do globo ocular, certo, pessoal? Do olho todo, assim, do globo, da bola, do olho. Músculo esquelético para olhar para cima, olhar para baixo, olhar para os lados. Estabilidade, função de estabilidade. Inspiração, então, inspirar vai ser uma ação dos músculos estriados esqueléticos, a gente vai ver mais na frente aqui quem são, acredito que vocês já sabem. E produção de calor, certo? Produção de calor porque quando o músculo esquelético se contrai, quando a gente contrai o nosso músculo, o fluxo sanguíneo ele vai se direcionar para lá, certo? Esse fluxo sanguíneo direcionado aos músculos vai gerar calor, o sangue é quente, né? Então o fluxo sanguíneo direcionado para lá vai gerar calor. Por que precisa de sangue para lá? Para levar nutrientes, nutrir aquele músculo para ele exercer as funções. Então contração vai gerar produção de calor naquele músculo e a produção vai gerar o acúmulo de sangue, e o acúmulo de sangue, por sua vez, vai gerar a produção de calor. E aí o corpo aproveita esse calor para termorregulação. Aqui tem uma imagem histológica, né? Vista transversal, coloquei aqui duas para vocês. Aí, aqui, pessoal, eu coloquei essas imagens para tentar ilustrar, para tentar fazer com que vocês imaginassem como é que é isso de uma forma macroscópica, certo? Desculpem aí a galera que é vegana, eu não estou fazendo apologia ao consumo de carne, certo? É porque foi uma imagem que eu achei boa para poder comparar aqui. Então, assim, uma vista transversal, aqui está longitudinal, certo? Mas olhem para cá, ó, transversal. Em secção transversal, a gente consegue ver a organização das fibras musculares. Fibras, e aí os núcleos aqui mais periféricos, né? Vocês vão ver que os núcleos, as fibras musculares, eles são mais na periferia, abaixo da membrana, claro. Aqui tá para cá. E aqui é a organização longitudinal, certo? Então, transversal, como se a gente cortasse a carne, né? O músculo de uma forma transversal. Essa vista aqui seria essa daqui de uma forma microscópica, certo? Longitudinal, a predisposição das fibras. Coloquei esse cachorrinho aqui, certo? Aqui no músculo peitoral. E aí vocês conseguem ver a disposição das fibras partindo aqui do externo em direção ao úmero. Então, músculo peitoral, disposição das fibras. Aí vocês jogam aqui para uma imagem histológica, é assim que ela se organiza, certo? Aqui está longitudinal, pessoal, mas é porque alguns músculos, a disposição das fibras varia. Então, tem fibras que vão estar retas, tem fibras que vão estar mais oblíquas. Então, aí na hora do corte, a secção, na vista do microscópico, a gente vai ver transversalmente e algumas fibras se organizam de forma longitudinal, certo? Beleza? Posso seguir? Alguma dúvida? Tá muito rápido? Tá confuso? Tá de boa? Tá no ritmo da hora. Pode continuar. Beleza? Show! Podem perguntar, galera. Se surgir alguma dúvida aí, precisa ser um monólogo, não. Se eu puder responder aqui, eu respondo. E aí, outro corte histológico. Qual vocês acham que é? Que tipo de músculo? Bora interagir aí no chat. Olha a disposição das fibras, lembra, né? Das diferentes fibras lá, na imagem ilustrativa lá. Olha a disposição das fibras, os núcleozinhos aqui, certo? Ó, isso aqui é uma fibra, isso aqui é outra fibra, cardíaco, estriado esquelético, estriado cardíaco. Pessoal, quem falou estriado cardíaco não acertou, certo? Olhem a disposição das fibras, ó, fibras alongadas. Sim, então vamos lá. Fibras alongadas, certo? Ó, vocês conseguem ver aqui a ramificação dessas fibras? Ó, aqui a gente tem uma fibra, certo? A gente tem outra fibra, e aí elas se ramificam, ó.
A de cima, ela vai se ramificando com a de baixo, ó. Isso aqui tudo é ramificação. Então, a gente viu que o tecido cardíaco, o músculo estriado cardíaco, ele tem que se ramificar, né? O potencial de ação, ele é transferido das fibras, não é como um todo. O músculo, ele não pode se contrair todo, né? Ele tem câmaras, ele tem átrios e ventrículos, né? E esses átrios e ventrículos, eles não podem se contrair tudo junto, porque senão como é que o sangue vai empurrar, ou como é que o coração vai bombear o sangue para os vasos? Ele tem que contrair ritmicamente. Então, o potencial de ação é transferido ao longo das fibras, não é tudo de uma vez. Então, essas fibras, elas precisam se comunicar. E aí vão ter outras estruturas também, chamadas de junções comunicantes, certo? Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, deixa eu botar aqui. Essas estruturas aqui são chamadas de junções comunicantes. E ela vai se encontrar no tecido estriado cardíaco, no músculo estriado cardíaco, certo? Elas são responsáveis para uma fibra passar a informação para outra fibra. Só lembro da prova de citologia. Inclusive foi com o mesmo professor, pelo menos a minha. Não, foi histologia 2. Foi com o mesmo professor da gente de fisiologia. Cara maravilhoso, o cara parece uma enciclopédia ambulante. Sou extremamente grato por ter como professor. Enfim, pessoal, então junções comunicantes aqui no fibra muscular do músculo estriado cardíaco para passar informação de uma fibra para outra. Beleza? Passando aqui. Alguma dúvida? Posso seguir? Músculo estriado cardíaco. Então, especificamente agora o músculo estriado cardíaco. Células alongadas, né, como eu já havia falado, são células ramificadas, como eu tinha falado. Deixa eu botar aqui células ramificadas, né, elas vão ter ramificações entre si, discos intercalares, certo? Os discos intercalares são essas ligações entre o músculo estriado cardíaco, entre uma célula, um miócito cardíaco e outro miócito cardíaco, como eu falei. Contração forte, certo? Então, lembrando, contração do músculo estriado cardíaco, ela é forte, certo? Ela é forte. O músculo cardíaco, ele é um músculo bem forte, né? Mas comparado com o músculo estriado esquelético, ele não é tão forte quanto, mas é caracterizado como contração forte. É contração forte o suficiente para bombear o sangue em diferentes velocidades, certo? Então, mas é classificado como contração forte, tá, pessoal? Isso, são especializações diferentes, exatamente isso. Ele é caracterizado como contração rítmica. Ele é rítmico, ele está sempre contraindo, descontraindo. Afinal, o coração não pode parar de bombear o sangue, né? Mas eu coloquei para vocês aqui velocidade relativa. Agora, eu acredito que todo mundo está sentadinho aí assistindo a monitoria, o coração está batendo de uma forma que, se depois a gente for correr, ele vai acelerar. Se a gente, na hora que a gente está dormindo, né, que a gente está repousando ali, o coração vai estar batendo, mas ele vai estar batendo bem, de uma forma bem mais lenta. Vocês estão conseguindo entender. Então, eu coloquei aqui velocidade relativa, mas a contração rítmica, ele está sempre contraindo. Contração involuntária, claro, a gente não manda o coração bater, o coração ele bate involuntariamente, certo? Contração contínua, ele está sempre contraindo. A cessação dos batimentos cardíacos, a contração da sístole e da diástole cardíaca, caracteriza a morte do indivíduo, certo? Pelo menos por um momento, né? Se continuar, se a gente não conseguir reanimar o animal, o paciente, o animal, a gente dá o óbito do animal. E aí o músculo estriado cardíaco, ele vai se encontrar no miocárdio, apenas, certo? Na porção média, o coração ele tem uma capinha, um tecido, uma estrutura de tecido conjuntivo na parte mais externa, que vai ser o pericárdio, certo? E aí, abaixo do pericárdio, a gente vai ter o miocárdio, o músculo cardíaco em si, e sob o pericárdio a gente vai ter o endocárdio, né? A parede das câmaras cardíacas, certo? Que é formado por endotélio, né? E aí esse endotélio, ele se funde, ele é fundido com o endotélio vascular. O endotélio vascular, a camada íntima dos vasos, ele vem, e aí se funde com a parede, formando todo aquele endotélio das câmaras cardíacas. O miocárdio, a parte do meio, o tecido do meio desses dois, é o músculo estriado cardíaco, isso é o coração, o músculo cardíaco em si. E a contração do músculo cardíaco, por sua vez,
a finalidade é só bombear o sangue, somente. Tá? Coloquei essa imagenzinha aqui em cada músculo para vocês associarem. Beleza, pessoal? Em relação ao núcleo, certo? O músculo cardíaco, ele vai ter menos núcleos por fibra do que o músculo estriado esquelético. E aí aqui mais uma imagenzinha ilustrativa, né, do músculo estriado cardíaco, que os miócitos cardíacos, certo? Aqui núcleos, ó, junções comunicantes, beleza? E as ramificações, tá? Fibra cardíaca se encontra no miocárdio, parte no tecido do meio aqui. Beleza. Show, pessoal? De boa, tá aqui? Show. Beleza, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Sugestões sobre esse outro corte histológico aqui. O liso. Olha que eu posso repetir. Tecido. Vocês estão falando só porque já foi o cardíaco, o estriado esquelético. Então, é o músculo liso. Dá pra saber porque não tem muita fibra. Não tem em relação à quantidade de fibras. Não é nem em relação à quantidade de fibras. Não é que ele está mais relacionado ao tamanho, né, das fibras, à organização das fibras. Beleza? As fibras musculares lisas, elas são bem menores, certo? E aí vocês conseguem ver aqui, ó, elas são fusiformes, certo? Esqueci de falar para vocês. Fusiforme é igual o olhinho de japonês, de asiático. Fusiforme. Fusiforme é esse aqui, ó. E aí ela tem um núcleozinho. Então elas são dessa forma. Só que elas são bem mais alongadas, elas não são rechonchudinhas assim, não. Elas são bem mais alongadas, certo? Aí elas se organizam assim. Elas são fusiformes. Fusiformes é essa forma aqui, ó. Então, elas são fusiformes, elas são mononucleadas e se organizam dessa forma. Beleza? Músculo liso. E aí, células fusiformes. Tá aqui, ó. São células fusiformes, né? Olhinho chinês. Contração fraca. Beleza? Aí, dentre os músculos, os 3 tipos de músculo, a contração do músculo liso ela é fraca. Ela é caracterizada como fraca. Só que ela é forte o suficiente para exercer as funções dela. Lembrem disso. Então, o movimento peristáltico do reflexo do vômito, por exemplo, na hora que o trato digestório ele se contrai, o estômago contrai ali, o duodeno, né, ainda do duodeno, o estômago e aí esôfago se contrai, ele se contrai de uma forma forte para expulsar aquele conteúdo gástrico, certo? E vai variar aí em relação a ser forte ou fraco, mas no geral ela é caracterizada como fraca. O miométrio, por exemplo, o útero, as mulheres quando vão parir, claro que vão ter diversos fatores, e aí também tem a questão até o próprio abdômen, ele contribui para empurrar o bebê para o canal do parto, o útero ele vai se contrair, e aquela contração uterina, ela é uma contração forte, certo? Mas ela é forte para aquela necessidade, beleza? Então, no geral, de forma geral, o músculo liso ele é caracterizado como contração lenta, tá? Contração involuntária. A gente não manda os nossos músculos lisos contraírem. Eles são comandados pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, eles contraem à medida que o sistema nervoso manda e deixam de contrair quando o sistema nervoso manda também. E aí eles também obedecem a alguns hormônios, certo? Eu vou depois me organizar direitinho para falar especificamente do músculo liso, tá? É bem legal, mas por enquanto a gente vai focar aqui no músculo esquelético. Eu estou passando esses músculos aqui para vocês dessa forma para também não passar batido, tá, pessoal? Tudo é músculo. Onde é que vai se encontrar o músculo liso? Nas vísceras, nos vasos sanguíneos, né? Nas vísceras, aí tubo digestivo, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, e aí as vísceras, né? Vasos sanguíneos, certo? Vasos sanguíneos no vaso todo? Não, na camada média do vaso. Lembrando que os vasos sanguíneos eles têm 3 camadas. A camada adventícia, né? Que é a de tecido conjuntivo. A camada média, tecido muscular liso. E a camada íntima, endotélio vascular, epitelial.
Nos olhos também, a íris, pessoal, né? Responsável pela midríase e a miose, certo? A contração da íris, ela vai diminuir o diâmetro da pupila. Então, a questão da regulação da luz, da captação de luz pelos nossos olhos, os olhos dos nossos animais, ela vai ser mediada pela contração e a dilatação. E quem faz isso é a íris do olho, certo? Miométrio, a parte muscular do útero para expelir o bebê, né, o feto, daí depende do estágio da gestação. A bexiga também, a parte média da bexiga ali, o músculo detrusor da bexiga, né? Tem a camada mais externa, que é de tecido conjuntivo, e aí a camada média ali da bexiga vai ser músculo liso. Aí vocês conseguem ter uma noção de que a maioria dos órgãos, pessoal, a maioria, não vou dizer todos, porque biologia não é matemática, mas a maioria dos órgãos, eles se organizam dessa forma. Normalmente, o tecido conjuntivo, né? Lembra que o tecido conjuntivo, ele tem como características ser irrigado, ter vasos sanguíneos, e aí eles, de certa forma, além da proteção, eles estão ali para servir de ponte de vasos sanguíneos, né? E nervos, enfim. E aí, tecido conjuntivo mais externo, no meio vai ter aquela camada muscular, no caso da bexiga, é o músculo detrusor da bexiga, e a camada mais interna, aquela parede, o endotélio ali, vai ser o tecido epitelial, beleza? Coração é assim, pericárdio, né? As membranas serosas do coração, músculo, o miocárdio, e dentro o endotélio, certo? E os demais órgãos, a maioria é assim, só bisu. E glândulas também, tá? Algumas glândulas, elas vão possuir músculo liso, né? Existem glândulas que elas possuem tecido mioepitelial, é como se fosse a junção de um tecido epitelial com um músculo liso. Então, por exemplo, a vesícula biliar, ela tem esse tipo de tecido. Lembrando que não é a vesícula biliar que produz a bile, tá? Eu tô só dando um exemplo. Então, em algumas glândulas, elas vão possuir tecido muscular liso também, tá? E aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. O tubo digestivo, né? Esôfago, estômago, intestino. Todo o trato digestivo ele é composto por células do músculo liso, realizando um movimento de peristaltismo a fim de empurrar o bolo digestivo, o bolo alimentar até o final do trajeto, até o ânus. O músculo detrusor da bexiga, certo? Também, que é aquele músculo que, quando ele vai se contrair, ele vai empurrar a urina, né? Em direção à uretra e expelir a urina, né? O útero, no miométrio, né? A porção muscular, esse órgão aqui, ele é quase que 100% muscular, certo? Então, miométrio também é a porção muscular do útero, músculo liso. O endotélio a camada média dos vasos, né, para causar vasoconstrição, vasodilatação. E o olho, a íris também é composta por músculo liso, tá? Então eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, vamos seguindo. E aí a gente vai entrar aqui no músculo esquelético de uma forma mais aprofundada, tá? Então, a partir daqui, ouvidos e olhos bem atentos, tá? Que a gente vai começar a entrar para o que vocês realmente precisam. Tá ok, tudo bem, tudo em paz? Beleza, pessoal, então vamos seguir aqui. Músculo estriado esquelético. Funções. Músculo estriado esquelético, ele vai ter função de estabilidade. Que é estabilidade? Estabilizar o corpo, estabilizar em alguma posição, seja posição anatômica, ou a gente para sentar, por exemplo, para permanecer sentado aqui nessa postura. Os animais também, tá? Vou tentar dar exemplo de animais. Os animais, para se manter na posição anatômica, se estabilizar sentado em alguma posição, vão ser os músculos estriados esqueléticos que vão exercer essa função de estabilidade, tá? Função de puxar uma estrutura. Que estrutura é essa, o osso? Pessoal, é basicamente isso, tá? O músculo estriado esquelético, ele vai se contrair, e aí nessa contração ele vai puxar, ele vai estar ancorado ali no osso, certo? E ele vai puxar esse osso para mais próximo, né? Ou, dependendo se for um músculo antagonista, por exemplo, ele vai contrair
e vai puxar também esse osso para outra posição, mudando o ângulo da articulação, tá? Então é basicamente isso. Puxar uma estrutura, e essa estrutura é o osso, tá? E aí, ao puxar essa estrutura, a gente vai gerar um movimento, né? Esse movimento vai resultar na locomoção, deslocamento, tá? Então, o guepardozinho vai contrair toda a musculatura dele, sistema músculo-esquelético ali, o músculo puxando, empurrando o osso, e aí ele vai correr, ele vai se movimentar, ele vai se lamber, ele vai fazer tudo que ele tem que fazer, certo? Todos nós, né? Passando. E aí, outras funções, tá? Outras funções do músculo esquelético. Com exceção dos músculos da face, certo? E dos músculos da respiração, o músculo esquelético, no geral, ele vai agir em articulações, tá? Os músculos da face, eles estão ancorados ao osso, aos ossos da face, aos ossos da face e à pele. Então, a contração dele caracteriza o movimento da pele, então as expressões faciais, tá? O cãozinho, quando ele tá ali fazendo aquela expressão facial, né, de levantar a boca, mostrar o dente, ou então aquela carinha de triste quando ele quer alguma coisa, o gatinho também. A gente, quando a gente quer sorrir, a gente usa muito as nossas expressões faciais, são os músculos da face que vão estar ancorados no osso e na pele. Então a contração dele caracteriza a movimentação da pele. Os demais músculos lá, eles contraem e puxam uma estrutura, então eles agem ali nas articulações, certo? Articulações sinoviais. Diafragma e músculos intercostais são músculos da respiração,